Olá, meu nome é Carlos e hoje eu quero apresentar para vocês o nosso curso definitivo de Midjourney. O Midjourney certamente uma das ferramentas mais completas, uma das melhores ferramentas para geração de imagem com inteligência artificial. Nesse guia, pessoal, a gente entrou num nível de detalhe que você geralmente vai encontrar isso em cursos pagos, tá? Se encontrar. Então a gente resolveu trazer todo esse conteúdo aqui para o YouTube. Vocês certamente terão assim uma mudança de patamar, porque realmente a gente explorou tudo da ferramenta. Então, pessoal, para quem já conhece, eu acho que é super válido porque a gente aborda temas bastante avançados, e para quem está iniciando agora, excelente conteúdo também. E no final desse curso a gente fala sobre a criação de um banco de imagens, e lá você pode inclusive comercializar suas imagens, suas artes. Isso pode ser uma fonte de renda, um negócio, enfim. Se vocês gostarem desse curso, pessoal, eu solicito que vocês deem um like e, se possível, compartilhem com mais pessoas para que esse conteúdo possa ser divulgado. A gente está iniciando o canal, então esse tipo de ajuda é super bem-vinda. Muito obrigado, sucesso para vocês e aproveitem o curso. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao curso do Midjourney, um curso completo, tá? Nesse curso a gente vai iniciar agora pela própria ferramenta, né? A gente pode vir pelo Google, a gente pode vir aqui no Midjourney, procurar por Midjourney. A gente é levado para essa página aqui, tá? Com esse usuário aqui do Google eu nunca entrei, então acho que vai ser bem legal para quem está iniciando, né? A gente pode vir aqui, ó, em Join Beta, tá? Automaticamente ele já vai pedir para a gente logar no Discord, tá? Aqui o nome do usuário a gente pode criar eu vou colocar como Negociologia. Ele faz essa verificação. Por favor, clique no centro do nariz do urso de pelúcia. Realmente uma verificação bem complexa. Vamos ver se ele vai deixar. Entramos aqui no Midjourney, vou pôr minha data de nascimento. Deixa eu colocar aqui. Termine o seu registro. Crie uma conta informando um e-mail, tá? Então eu vou colocar o meu e-mail. Agora ele pede para eu fazer uma verificação no e-mail, tá? Eu vou fazer essa verificação. Para eu verificar. Acabei de verificar. Pronto. Continuar para o Discord. Bom, agora pessoal, a gente vai adicionar o servidor do Midjourney, tá? Apesar de já estar aqui, eu vou clicar aqui em explorar servidores públicos. O do Midjourney, ele está aparecendo logo aqui, tá? Caso ele não estivesse aparecendo, bastaria eu procurar aqui. Clico nele, pronto. Já estou com ele aqui disponível, tá? Porém, pessoal, o que acontece? Quando a gente vem aqui nessas salas, por exemplo, essa sala aqui, 123, deixa eu só responder aqui. Ah, legal. Você repara que várias pessoas estão gerando imagens, né? As pessoas colocam os prompts, ok? Elas descrevem o que elas querem e as imagens estão sendo geradas. Essas daqui bem interessantes mesmo. Você vê essa de arquitetura, essas daqui com alguns símbolos. E qual que é o ponto aqui? Se a gente começa a trabalhar nessa área aqui, a gente simplesmente vai se distraindo muito. Desde que a gente entrou aqui, 17 novas mensagens já foram feitas, né? Então é uma distração muito grande, né? Então o que eu recomendo, tá, pessoal? Você criar um novo canal, tá? Criar o próprio servidor, né? E aqui eu posso, então, vir aqui em adicionar ao servidor. Eu vou criar o meu, para meus amigos e eu. Eu vou chamar de servidor de negociologia, ok? Poderia fazer o upload de alguma imagem aqui, caso fosse necessário. E agora eu vou trazer para esse canal aqui, aquele servidor do Discord, tá? Aquele servidor do Midjourney. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui no Midjourney, tá?
Aqui dentro de mostrar lista de membros, repara que isso aqui estava apagado, eu clico aqui em cima, aí eu tenho o bot do Midjourney aqui como usuário. Então eu clico em cima dele e adiciono um servidor. Qual servidor? Aquele que eu acabei de criar, o servidor de negociologia. Dou OK, deixo tudo marcado aqui e autorizo. Prontinho. Então se a gente for lá no canal, servidor de negociologia, se você digitar aqui os prompts, aqui a gente já vai ter disponível. Isso daqui é legal para mostrar para vocês, por exemplo, eu vou querer uma imagem bem simples aqui, um gato. Vamos ver o que traz. Ele fala, olha, a gente precisa antes aceitar os termos de serviço, então eu vou aceitar. E aqui ele já fala, olha, devido a uma demanda extrema, a gente não consegue te dar um free trial agora, tá? Por favor, tente amanhã, enfim, tente depois. Então, assim, ele não está deixando eu criar a imagem se eu não tiver uma assinatura, tá? Então, vamos utilizar aqui eu posso digitar, né, o /subscribe, ou eu posso clicar direto em subscribe, dou um enter, e aqui ele já abre a página de subscrição. Esse link vai me levar para um lugar, então eu clico em sim, aqui mais uma verificação de segurança. E aqui a gente começa a falar sobre os planos, né? Eu tenho sempre a visão anual ou mensal. Problemas da visão anual se você for uma pessoa que daqui a 12 meses ainda esteja utilizando o Midjourney, eu acho que compensa bastante, o desconto é de 20%. Porém, a mensal eu recomendo mais para quem está começando, para quem quer conhecer a plataforma. Eu mesmo, no meu plano, sem ser pelo Negociologia, o meu plano é o básico, por enquanto. Porém, eu pretendo migrar para o plano padrão, até pelo preço também, $30 já não é um preço tão barato assim. E aqui no plano padrão eu vou ter 15 horas de gerações rápidas, ou seja, conseguir utilizar os servidores que trazem mais performance, então vou conseguir gerar mais imagens em menos tempo. Tenho gerações ilimitadas, né, no modo relaxado, digamos assim, no modo mais lento. Eu posso utilizar essas imagens, né? Eu posso ter acesso à galeria de membros e jobs em concorrência. Eu posso, por exemplo, mandar 3 solicitações ao mesmo tempo. Já o plano Pro, eu consigo mandar até 12 solicitações ao mesmo tempo. Tudo vai depender do apetite de vocês para gerar as imagens, né? Por exemplo, se você vai ter um banco de imagens, talvez seja interessante você estudar aí, talvez a parte do plano padrão ou até mesmo do Pro, né? Ou caso você venha só utilizar o Midjourney como uma plataforma mais de entretenimento, talvez o plano básico já te atenda. Bom, essa foi a primeira parte do treinamento. Muito obrigado, até logo. Fala galera, voltei aqui para a segunda parte aqui do nosso treinamento, ok? Isso daqui, pessoal, estrutura de prompt. Prompt nada mais é do que um comando, né? Estrutura básica do Midjourney. A gente vai praticar, mas basicamente você digita /imagine ou /imagine, como você preferir. O prompt vai se abrir e você descreve o que você quer. Como que isso funciona na prática? Aqui, pessoal, por exemplo, olha, eu vou fazer o /imagine e eu quero aqui um elefante, tá? Lembrando que algumas vezes, tá? Se você digitar em português, funciona, mas o ideal é você mandar essas solicitações em inglês. Novamente, se você não sabe falar inglês, entra lá no Google Translate, né? Você digita em português o que você quer, pega o extrato, né, em inglês e traz para cá, tá? Basicamente isso, pessoal. Acabei de mandar lá o comando e aí ele começa a gerar a imagem aqui para mim, tá? Ele demora um pouco, talvez alguns minutos. Aí ele começa a gerar, né? Isso daqui ele é o modo como ele opera. Repara que aqui ele vai trazer quais informações para mim. O prompt que eu mandei, tá? A versão que eu estou trabalhando, depois a gente entra nesse detalhe da versão, no meu usuário e quanto % já foi feito, tá? E eu tô aqui no modo Fast, tá? Lembrando que a gente falou lá, se não me engano, o plano padrão, né? O Standard, eu acho que tem 15 horas de modo Fast. E já o Pro tem 30 horas de modo Fast, enfim. Aqui de fato ele está bastante rápido. 93% já, eu gostei da imagem. E aí agora a gente vai começar a explorar
como que eu consigo extrair, como que eu consigo produzir prompts que tragam imagens mais sofisticadas, que tragam imagens mais próximas do que eu quero. E quando a gente fala do prompt em si, acho que é importante salientar que o repertório artístico que a gente tem que ter, tá? Por exemplo, quando eu falo de repertório, a gente fala, por exemplo, um prompt ele tem que ser composto pelo assunto. Assunto principal, no caso, pode ser uma mulher, um homem, um gato, um elefante. No caso aqui eu usei o elefante. Ou pode ser um carro, por exemplo. Enfim, você tem que ter um assunto, você tem que ter um ambiente, por exemplo. Esse elefante, ele vai estar dentro de casa, ele vai estar ao ar livre, vai estar na lua, vai estar debaixo da água. Enfim, já é a questão do ambiente. O humor, por exemplo, o elefante ele está assustado, está calmo, está determinado, faminto. Enfim, tudo isso daqui, pessoal, a gente tem inúmeras possibilidades, tá? De colocar, e o Midjourney ele tá muito bem treinado para entender essas possibilidades. Aqui o meio, por exemplo, eles chamam de Medium. Eu não consegui uma tradução melhor, né, para Medium, trouxe a palavra meio, mas entenda como, se você quer uma foto, se você quer um desenho, uma escultura, um rabisco, uma tapeçaria, seria o meio que formato da imagem. E a gente fala também da iluminação. A iluminação, por exemplo, você quer uma iluminação ambiente, um tempo meio nublado, talvez o neon. Coloração, você tem, enfim, inúmeras opções para coloração, e você tem a composição, por exemplo. Você quer isso num retrato, você quer um close de frente, um close de lado, você tem diversas opções, tá? E os prompts também, a gente vai chegar lá na questão do Midjourney, eu posso digitar meu texto, mas eu também posso adicionar imagens, né? Uma imagem e depois adicionar o texto, e a gente entra aqui nos famosos parâmetros, tá? Os parâmetros a gente vai explorar muito bem isso, porque são nos parâmetros que a gente consegue literalmente mudar o jogo, sabe? A gente consegue imagens diferenciadas com uma qualidade bastante elevada, tá? Eu sei que é um pouco teórico, pessoal, mas isso aqui é importante, tá? Pra gente entender como que funciona a arquitetura da ferramenta. Por exemplo, um prompt mais descritivo é melhor para uma aparência única, tá? Então você ser específico no que você quer. Agora, você fazer um prompt muito longo, nem sempre é o melhor, porque às vezes você coloca tanta informação ali que você acaba não dizendo para a ferramenta o que exatamente você quer. Então fica realmente, a ferramenta pode trazer resultados não tão bons quando o prompt fica muito longo, tá? A gramática, pessoal, menos palavras significam que cada palavra tem uma influência mais poderosa. Novamente, se você faz um prompt muito longo, às vezes o que você realmente quer numa imagem que se destaque seria um carro, por exemplo. Só que se você simplesmente cita o carro e mais 30 palavras, talvez o Midjourney ele não vai dar um peso tão grande pro carro em si, né? Então, assim, às vezes menos é mais, tá? Outra questão dos sinônimos, ao invés de você, por exemplo, digitar eu quero uma casa grande, mas na verdade o que você queria era uma casa gigantesca, é melhor você digitar gigantesco, tá? Ele consegue fazer bem essa distinção de uma coisa que é grande para uma coisa que é gigante, para uma coisa que é enorme, né? Então, utilize bastante esses sinônimos e essas palavras mais específicas. Um outro ponto é você se concentrar no que você quer. Por exemplo, se você pede uma foto de uma festa, muito provavelmente essa foto, essa imagem, ela vai trazer um bolo, né? Porque geralmente bolo o pessoal associa a festas e tal, então muito provavelmente um bolo vai aparecer. Nesse caso, se você não quer que determinada imagem apareça, determinado componente apareça, você vai utilizar esse um parâmetro aqui que a gente vai falar. Já vou aqui para a prática, tá, pessoal? Quando a gente fala de, por exemplo, dos estilos, todos aqui são estilos. Você repara que todas essas imagens são gatos, porém com estilos diferentes. Por exemplo, você tem desde o grafite a, por exemplo, esse risograph, você tem essas luzes neon, você tem no formato aqui de meio que de pixels. E como que isso funciona? O próprio Midjourney, pessoal, ele traz aqui falando o seguinte, olha, você digita o estilo que você quer e você digita a imagem em si
que você quer, né? Então, por exemplo, se a gente resolver fazer talvez um elefante grafite, né? Vamos ver como que fica. Deixa eu colocar o elefante em grafite aqui pra gente ver como que fica, ó. Ou eu já fiz muitos elefantes, não sei, talvez seja melhor a gente fazer um pato. Então a gente vai chamar um grafite. Deixa eu ver exatamente como que tá digitado ali. Um grafite. A arte mais um style duck, tá? Vamos ver se ele produz aqui uma arte pra gente. Enquanto ele tá produzindo aqui, pessoal, eu já fiz alguns exemplos aqui. Olha só, por exemplo, aqui, ó, eu fiz um gato, só que no formato block print. O block print, se vocês forem ver, ele é um dos estilos que está sendo citado ali, né? Importante dizer que não existem só esses estilos, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar um portal para vocês que vocês têm acesso a mais de 2.000 tipos de estilos. E o estilo, quem cria? São arquitetos, são artistas do mundo de design. Todos esses estilos, eles são criados por diversas pessoas e eles começam a ser chamados por um nome. E o Midjourney, ele compreende esses estilos. Então, novamente, você fala de mais de 2.000 estilos diferentes, você tem uma gama aí de oportunidade para gerar artes diferenciadas que é enorme. Voltando aqui, a gente fez um block print. Você vê que a única coisa que eu digitei, pessoal, foi isso daqui, tá? Barra Imagine, Prompt, né? E a gente tem o gato aqui. Eu fiz aqui com esse estilo Cyanotype, ele trouxe aqui. Aqui já é no estilo neon, né, que eles chamam de Black Light Painting. Ó, pessoal, a imagem que eu mandei ser criada, ele tá falando aqui, olha, você já tem uma mensagem aqui nova, né? Eu clico para ver, ó, olha só que bacana. Ele fez um pato estiloso no estilo grafite. E aqui a gente já consegue até explorar o que são esses botões, tá, pessoal? É o seguinte, ó. Cada um desses daqui representa uma imagem. Esse daqui é essa imagem, essa é a U1, essa daqui é a U2, essa daqui é a U3 e essa daqui é a U4. Se eu quiser trabalhar em uma imagem específica, é só eu clicar e o próprio job já vai ser gerado aqui para trabalhar com essa imagem específica. E esses botões aqui são de variações, por exemplo, quero uma variação do V2, que seria esse cara aqui. Eu gostei dele, mas eu quero uma variação dele. É só eu clicar que ele vai gerar uma variação do V2. Eu gostei aqui desse primeiro, então eu vou clicar em 1 e repara aqui que ele está fazendo o upscaling da imagem. Você vê que ele já trouxe aqui pra gente num formato bem interessante. Então, voltando aqui nas imagens dos gatos. Aqui, pessoal, olha só. Eu tinha colocado lá naquela apresentação isso daqui, né? Que palavras e frases mais precisas ajudarão a criar uma imagem exatamente com a aparência certa. Eu pedi aqui um gato com essa linha contínua. E é o que ele me trouxe. Um gato, continuous line, né? Digitei. E ele trouxe esse cara aqui, ficou meio estranho. E esse aqui ele acertou, ele trouxe com a linha contínua, né? No estilo linha contínua. E o porquê que não funcionou tão bem quanto o que tem lá na apresentação. Porque eu não coloquei que tinha que ser um sketch. O sketch é meio que um desenho, um rascunho, talvez. E não especifiquei isso, por isso que ele trouxe até uma linha de montagem. É uma linha contínua aqui, ele falou, talvez seja uma linha de montagem, tá vendo? Essa imagem aqui, ele trouxe, por exemplo, uma linha de montagem e um gato aqui em cima da linha de montagem. Ou seja, literalmente ele vai produzir o que você está solicitando, tá? No caso, eu mandei o prompt errado, ele trouxe uma imagem que não foi bem o que eu queria. Aqui eu até fiz o highlight dessa imagem aqui, né? E aqui, pessoal, outra coisa bem legal, uma coisa que o Midjourney entende, por exemplo, são os períodos históricos, as décadas. Por exemplo, esse aqui é da década de 1900, né? Então você vê que é um estilo bem retrô, digamos assim. Aqui eu já pus um estilo, esse ukiyo-e. Olha só que diferente essa imagem, porque aí já é desse estilo que eu tinha citado aqui, ó. Esse ukiyo-e. Ou seja, novamente, pessoal, mais de 2.000 estilos existentes, então assim, tem muita opção para fazer muitas imagens diferentes. Esse aqui eu pedi um gato da década de 80, então você repara que ele já trouxe aqui umas imagens mais associadas à década de 80.
Aqui já uma ilustração, tá? Eu pedi uma ilustração de um gato na década de 90. Você vê, por exemplo, o Walkman da década de 90, aqui ele vestido com coisas mais dessa década. Aqui, se eu peço a mesma ilustração, só que dos anos 80, já é muito mais voltado a itens da década de 80, então funciona muito bem. Falando sobre a parte do humor, por exemplo, aqui eu pedi um gato que tivesse com uma certa vergonha, com de fato, assim, meio constrangido. E, novamente, o humor, a gente tem diversas opções. Se a gente olhar para essas opções aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Você pode fazer com ele feliz, com ele determinado, enfim, com ele tímido, enfim, você tem inúmeras possibilidades, né? Então, o Midjourney, ele trabalha bem essa questão de entender o humor. Aqui eu já fiz ele com mais, um pouquinho bravo, e aqui você tem os estilos de coloração, por exemplo. Se eu pedisse só um gato verde, ele literalmente ia printar aqui para mim um gato verde. Só que esse acid color aqui é um estilo de coloração, né? E quando a gente fala de estilo de coloração, eu tenho desde o ebony, do neutro, tenho esse day glow, tenho esse amarelo canário aqui. Então você tem diversos estilos de coloração. Isso daqui ele entende muito bem também. E aí, só para mudar aqui, ao invés de colocar um gato, eu pedi a foto especificamente de um Shih Tzu. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Não necessariamente você vai pedir um cachorro. Você pode ser específico com a raça do cachorro, que ele vai conseguir achar também, né? E aqui, por exemplo, eu pedi um Day Glow, um Shih Tzu com esse Day Glow aqui. Você vê que ele já ficou mais neon, já ficou com umas cores mais diferentes. E aqui eu até digitei, ó, eu quero o estilo, esse coloração Day Glow, selva, né? E o Shih Tzu colorido. Eu joguei as palavras e repara que ele montou isso, mas na verdade o que eu queria era um Shih Tzu colorido na selva. Então, o que eu fiz aqui embaixo, ó? Aí eu mudei um pouquinho, ó. Pus o Day Glow, né, que é a coloração. Depois eu coloquei o Shih Tzu colorido e eu especifiquei aqui, na selva, né, in the jungle, e aí sim ele trouxe o Shih Tzu pra selva. Então, assim, a gente tem que ser específico no que a gente quer, tá? A gente não pode deixar essa dúvida pro Midjourney em si. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Agora a gente vai falar de comandos, tá, pessoal? Isso daqui foi mais uma introdução. Fiquem tranquilos que até o final do treinamento eu montei uma estrutura para vocês de prompt, para que vocês consigam criar prompts sofisticados, obedecendo ali, extraindo o melhor da ferramenta e de uma forma bem estruturada, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. É uma planilha que você vai literalmente montando o seu prompt e no final ele já te traz exatamente o prompt que você precisa, bastante efetivo. Isso daí funciona muito bem, e toda essa estrutura aí eu vou deixar pronto para vocês. Então fiquem tranquilos, se parece um pouco confuso a questão do prompt, tudo isso daqui vai ficar bastante simples ao final desse treinamento. Obrigado, e a gente volta agora para a parte de comandos. Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta para a gente tratar da terceira parte aqui, que seriam os comandos, tá? Os comandos disponíveis lá no Midjourney. Quando a gente fala de comandos, a gente já tem, por exemplo, tem essa lista aqui, só que eu vou entrar em cada um deles aqui, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Primeiro aqui é o /settings. Quando eu clico aqui, pus o S, ele já aparece aqui tudo que tem com S, tá? Pessoal, eu não vou entrar no detalhe de todos, tá? Eu vou entrar aqui nos principais. /settings, se eu dou um Enter, basicamente ele traz uma configuração geral do meu usuário, tá? Por exemplo, eu tô aqui no... Sempre que vocês verem o MJ aqui, refere-se a Midjourney, ok? No caso aqui, ó, tô utilizando o Midjourney versão 5. Tem essas outras versões, a gente vai falar sobre isso. Qualidade tá aqui, o estilo tá médio, tô ligado aqui no Fast Mode. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, não quero gastar minhas horas de Fast Mode, eu posso deixar aqui no modo Relax. Então esse botão de /settings que serve para isso, tá, pessoal? Então deixa eu voltar aqui na parte de comandos só pra gente... O seguinte, ó, aqui eu mandei o prompt uma águia. Repara o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que, não sei se vocês se lembram, mas todas as imagens que eu estava fazendo tava na versão 5, certo? Por quê? Porque
eu estou trabalhando na versão 5. Porém, se eu quiser mudar para a versão 4, olha só, eu venho aqui, clico aqui em cima, automaticamente já mudei para a versão 4. Se eu solicito, por exemplo, eu quero uma foto de uma águia. Repara no prompt aqui que ele já vai mandar como V4. Então, assim, ele vai gerar aqui a águia na versão V4, que é a versão que eu tô. Porém, nada impede de, mesmo estando na versão 4, eu solicite uma figura de outra versão, tá? Eu vou explicar isso mais detalhadamente lá em cima, que aí vai facilitar aqui para vocês, ó. Então, aqui, nossa águia na versão V4, tá? Eu solicitei a mesma águia, só que mandando o comando aqui, ó, eu digitei o parâmetro. Novamente, pessoal, parâmetros, a gente vai chegar lá, fiquem tranquilos quanto a isso. Todos esses parâmetros aqui eu vou explicar um por um. Aqui eu tô só mostrando para vocês o que é a tal da versão. Eu tô no Midjourney versão tal, versão XPTO. Tô dando uma breve descrição aqui para vocês dessa questão das versões. E o legal das versões, por exemplo, eu tenho uma versão Niji Version aqui que ela é muito mais voltada para o estilo mangá, tá? Mais voltado para desenho, tá vendo? É um outro estilo totalmente diferente do que estava aqui, tá vendo? Isso aqui é uma imagem muito mais próxima do real, esse daqui mais próxima de um desenho. E você tem esse Niji, você tem o Niji 4 e o Niji 5, tá? Você repara aqui que o Niji 5 nele é mais detalhado, enfim. Confesso que eu não sei analisar essas artes assim, porém entendo, obviamente, a diferença de uma pro outra. O próximo comando que a gente vai testar é o /blend, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona o /blend. Blend quer dizer mistura. No caso aqui, eu vou inserir duas imagens e o Midjourney ele vai fazer uma mistura dessas duas imagens, tá? Então, por exemplo, quando eu venho aqui, eu vou inserir aqui, ó, uma foto de um bolo e a outra imagem que eu quero enviar, talvez, deixa eu pensar aqui, talvez essa estrada, um bolo e uma estrada. O que pode sair disso, não sei, mas eu dou um Enter. Tá? E aqui ele começa a fazer, né? Ele vai processar essa imagem, né, do bolo, vai processar essa segunda imagem aqui da estrada e vai fazer um blend entre elas. Lógico, né? Eu acho que isso daí vai muito do que você tem em mente. Aqui eu peguei duas imagens aleatórias, mas para mostrar a função e que funciona bem, assim. Eu acho que o /blend ele pode ser uma boa opção para vocês. Aqui, pessoal, aqui já é possível ver, por exemplo, ó, tá vendo? Ele colocou o bolo na estrada, então não dá para fazer mágica, né? Mas ele fez ele fez o blend das imagens aqui. O ideal também, vocês percebam que ficou com algumas bordas aqui, as margens estarem na mesma proporção. Aí o blend fica melhor, fica sem esses pedaços aqui. Então esse foi o /blend. E voltando aqui na parte dos comandos, pessoal, a gente já viu o /settings, a gente tá vendo acabou de ver o /blend e agora a gente vai ver o /describe, tá? Basicamente você faz o upload de uma imagem e ele te retorna 4 possíveis prompts para aquela imagem. Então, isso aqui é bastante valioso quando você tem uma imagem, você gostaria de reproduzir aquilo, porém você não faz ideia por onde começar. Então, o /describe ele é muito, muito eficiente nisso, tá? Vamos utilizá-lo aqui. Aqui eu vou puxar o /describe. Ele já está logo aqui e eu jogo a imagem, ele fala ok. Eu tenho aqui no banco de imagens, deixa eu ver uma imagem que seja talvez dessa praia aqui. Eu vou dar o Enter e aí ele vai começar a analisar, tá? Vocês forem ver, isso daqui me parece ser um pôr do sol, tem umas rochas aqui, enfim, uma vegetação, o céu você vê que já tá roxo praticamente, enfim, lilás. Então aqui ele trouxe, ó, terminou de processar aqui, ele trouxe 4 possíveis prompts, tá? Repara aqui que ele já identificou, ó, o formato aqui, tá? Esse 5x7 aqui já é o formato da imagem, né? A altura dele, que no caso é o 7, ela é maior do que o comprimento dele, que é por 5. Então 5x7 essa imagem aqui. E aqui ele trouxe, olha, é um pôr do sol na praia, em Barcelona. Por um acaso ele identificou que talvez isso aqui seja na praia de Barcelona. É um papel de parede.
E ele já fala aqui, ó, no estilo Barbizon School, tá? Que é um estilo, confesso que eu não conhecia esse estilo. E aqui ele tá fazendo uma mistura de cores, enfim. A gente pode, como exercício, por exemplo, pegar esse prompt aqui e rodar esse prompt para ver o que ele traria, se esse prompt aqui faz sentido. Eu peguei esse prompt emprestado ali e vamos rodar ele para ver o que ele reproduziria. E da mesma forma aqui, pessoal, enquanto está processando, repara que ele fez outras versões aqui. Ele cita, inclusive, ó, com o link, ó, no estilo Elba Damast, Kinuko e Craft. Ou seja, todos esses estilos aqui, ó, se eu for clicar nisso aqui, muito provavelmente ele vai me levar para alguma página explicando o que é esse estilo. Ó. Levou lá para o Google, aí ele levou aqui para a página da Elba Damast, tá? Ela faleceu em 2005, nasceu em 1944, era uma artista venezuelana. Então, novamente, ele inclusive, quando ele faz essa descrição, ele cita aqui os estilos. /describe é uma função bem interessante. Olha só que legal. Aqui, ó, ele trouxe, obviamente que lembra, né? Não é a mesma imagem, mas ele criou uma imagem aqui baseada nessa descrição aqui. Eu não vou testar essas outras opções aqui, mas vocês podem ficar à vontade aí, porque, enfim, é que se eu for passar todos os comandos aqui, todo o detalhe, esse vídeo vai ficar enorme, tá, pessoal? Então, vamos lá. Esse foi o /describe. A gente tem o /doc. /doc, eu recomendo muito que vocês leiam. Ele está aqui em inglês. Vocês podem ver aqui também em geral, caso vocês não achem ele ali. Eu não sei porque não está aparecendo ali para mim, mas deixa eu tentar jogar aqui no /doc. O /doc não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu entrar aqui no próprio servidor do Midjourney. Dentro do servidor aqui, ó, a gente tem a página aqui para documentação. A gente vem aqui em Get Started. A gente tem aqui o Midjourney e a gente tem aqui, olha, a documentação, ela está aqui nesse caminho. Você clica e você pode startar em guia rápido, né? E aqui ele explica todos os detalhes, tá, pessoal? Inclusive, boa parte dessas informações que eu tô passando para vocês, eu dei uma sintetizada no que já está aqui. Então, não foi nada criado na minha cabeça, tá? Toda a ferramenta, ela já trouxe toda essa parte de documentação. Eu criei uma documentação muito mais elaborada, né? E também já traduzida, né? A gente fez um e-book e esse e-book, inclusive, ele conta com mais de 200 imagens, com os próprios prompts, então vocês já podem ter uma noção de prompt. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em comprar esse e-book. Mas, novamente, uma opção para quem quer fazer uma consulta rápida, essa documentação aqui do Midjourney é bem interessante, vale bastante a pena. Agora, pessoal, a gente vai explorar um pouco dessa função Ask. Ela serve para a gente realizar perguntas, tá? De certa forma, funciona como uma documentação /ask. E aqui ele já abre para eu fazer uma questão. Então, eu vou perguntar para o Midjourney como que eu crio uma imagem. E aí, perguntei isso para ele, vamos ver o que ele me responde, ó. Aí ele já entendeu que seria como eu gero uma imagem, aí ele pede pra gente dar uma olhada no guia rápido, mas ele já vai apresentando aqui, ó. Eu digito prompt, aí, enfim, ele explica no detalhe aqui. Boa parte do que eu expliquei para vocês, ele vai explicando aqui. Então, /ask, pessoal, ele é uma ferramenta bastante valiosa, principalmente para essa parte de aprender. Voltando aqui, a gente tem o /inf, né? Em teoria, ele vai trazer algumas informações aqui sobre minha conta. Deixa eu ver o que ele traz aqui. Ele fala, né, eu tô no modo básico, eu fiz aqui no dia 24 a adesão desse modo básico, já fiz 138 imagens, tô quase estourando já o número de imagens e ainda tenho quase 50% do meu tempo aqui, dos 200 minutos que eu tenho de Fast Mode, eu já usei 102 minutos. Tem umas informações que são, eu ia falar que é bastante completo, mas na verdade são informações básicas, né, sobre o usuário. Então esses são os comandos.
Tá? E agora a gente vai entrar na parte de parâmetros, né? A gente até falou um pouco disso sobre a versão, que a gente tem aqui imagens na versão 5, a gente tem nesse Niji 4, Niji 5, você vê esse daqui é na versão 5, esse daqui é na versão 4, vocês estão vendo aqui, ó, parâmetro aqui, eu tenho o prompt, né? Uma águia, espaço, traço, traço, V de versão, espaço, um número, né? Eu posso colocar 1, 2, 3, 4 ou 5, e eu também tenho o Niji, que seria esse estilo aqui, Niji espaço 4, e esse daqui é o Niji espaço 5. Então aqui já falando sobre os parâmetros, né? E dentro ainda do Niji, a gente tem variações, por exemplo, eu tenho o fofinho, tenho o expressivo, tenho o estilo cênico, então vou até mostrar isso aqui para vocês na prática, como que funciona, tá? Vamos solicitar aqui uma imagem utilizando o Niji 4. Ou pode ser o Niji 5 também. Aqui eu vou utilizar o Niji 4. Podem ser duas águias. E aí eu coloco o parâmetro, traço, traço, Niji, espaço 4 e envio. Tá? Enquanto ele está fazendo aqui, eu vou pegar alguns exemplos que eu já tinha feito aqui em cima. Aqui, né, eu tinha feito a águia na V4, ela na V5. Talvez vocês perguntem, Carlos, mas por que você colocou aqui V5 e em seguida colocou V4? Esse V4 aqui não foi o que eu coloquei. É que quando eu rodei isso daqui, eu estava no modo 4. Eu tinha escolhido o modo 4. Então, apesar de eu ter mandado o modo 5, ele diz para mim que eu estou no modo 4, né? Mas ele aceita o modo 5. Tanto é que é diferente a imagem, então a textura da imagem, ela é já para a versão 5. Então é mais por causa disso. Daria no mesmo se eu fosse no barra settings e colocasse como V5, aí eu nem precisaria digitar V5. E aqui, pessoal, eu tinha feito com o Niji 4, uma águia, e aqui com o Niji 5, mesma coisa, ó, como eu estava no Niji 4 e puxei o Niji 5, ele traz o Niji 5 e depois informa aqui que eu estava no Niji 4, tá? Mas enfim, essa imagem aqui é Niji 5. A diferença que eu percebi aqui nessas imagens com Niji 5, tem sempre essa personagem aqui associada. Enfim, para quem gosta, né, dessas artes, é bem bacana. Eu acho que oferece umas possibilidades interessantes. E aqui, pessoal, que eu falei sobre o estilo, é a águia, só que no estilo fofinho e no Niji 5. Aí você vê que ele já mudou o estilo aqui, ó. E aqui um estilo mais cênico, Niji 5, olha só que legal. Ele trouxe um negócio realmente mais cinematográfico, digamos assim. E aqui a personagem novamente. Então vamos ver se a nossa imagem ficou pronta. Ó, aqui foram duas águias no estilo Niji 4. E agora a gente já faz a mesma coisa. Eu posso pôr duas águias. E aí o estilo, eu vou pôr o estilo fofinho, espaço, Niji 4. E que ele não aceitou aqui, vamos ver. Ele não aceitou o style. Deixa eu ver como que eu tinha digitado aqui em cima. Estilo cute, o estilo fofinho. Tem a versão Niji 4. Aliás, Niji 5, porque eu acho que Niji 4 ele não aceita aqui. Acho que esse parâmetro estilo ele não é compatível com o Niji 4. Vamos ver, realmente ele não é compatível. Então eu copio aqui, que eu já tinha feito, e aí venho aqui novamente. Só que agora eu mudo para Niji 5. E aqui eu posso tirar essa versão aqui, que esse texto aqui já tinha vindo. Agora ele vai montar. Então, pessoal, muito simples. Aí, novamente, fiquem tranquilos quanto à ordem dos parâmetros, toda essa estrutura. Eu ainda vou passar para vocês a ordem de como vocês montarem, né, os seus prompts. O que eu estou mostrando aqui são pedaços. São as estruturas de uma casa. Daqui a pouco a gente vai montar a casa. Tá? Inclusive, eu vou ceder uma planilha Excel para quem quer montar prompts mais avançados. Isso ajuda a organizar o pensamento. Às vezes a pessoa coloca tanta informação dentro do prompt que depois ela não se dá conta de que aquilo está confuso para a ferramenta. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então aqui, ó, ficou pronto. Ó, você vê que ficou no estilo mais fofinho, né? Enfim,
É uma arte bastante, eu acho muito bem feita. Então, realmente traz resultados bastante satisfatórios. E se vocês repararem, a grande maioria das pessoas fazem imagens mais naquele estilão Midjourney, o estilo V4, né? Às vezes as pessoas nem sabem do que ele é capaz de fazer. Então, se vocês forem recapitular o que vocês já aprenderam, vocês vão ver que vocês já deram um salto aí de conhecimento. E falando sobre conhecimento, pessoal, eu vou só pedir aí para vocês darem o famoso like no vídeo. Isso ajuda bastante porque a gente está começando agora o canal. Então, se vocês conseguirem fazer isso daí, que eu acredito que seja uma coisa simples para vocês, só que para a gente já vale bastante. É um baita incentivo. Esse vídeo ele passa a ser mais recomendado para outras pessoas. Então, se vocês puderem fazer isso, agradeço bastante. Fiz até um botão de like aqui, daqui a pouco vai ficar pronto. Voltando lá para nossa apresentação, pessoal, a gente já falou desses estilos, a gente já falou sobre o blend, parte do describe, a gente já falou sobre settings, e aí que a gente entra nos parâmetros, né? Um parâmetro bastante interessante que eu achei é o tile. Tile, ele... Imagina que você quer fazer alguma arte, que você quer utilizar isso daqui como tecido, como azulejo. Tile é azulejo. Então vocês vão ver como que fica uma imagem feita com tile, com parâmetro tile. Deixa eu puxar aqui, que a gente deixa uma rodando e eu já mostro os exemplos que eu fiz lá em cima. Então eu vou puxar um sapo. O sapo nadando, aí o parâmetro aqui eu ponho o tile. Vamos ver o que vai trazer. Aí novamente, pessoal, a versão 4 ela não é compatível com o tile, então tem coisas aqui que já vão ser da versão 5. Como que a gente pode fazer? Eu posso pegar isso daqui, lembrando que assim, né, pessoal, eu não coloquei esse parâmetro de V4, ele já estava. Por quê? Se eu for aqui no barra settings, vocês vão ver que eu tô com o V4. Quer ver? Aqui, ó. Midjourney versão 4. Então eu mudo aqui para a versão 5 e faço o mesmo comando. Então barra Imagine Prompt, que eu tinha digitado mesmo. Deixa eu copiar, né? Acho que não custa nada. E a gente manda aqui. Vamos ver como que esse parâmetro tile vai se comportar. Eu já tinha feito alguns exemplos aqui em cima. Vamos lá, vamos achar aqui, eu fiz o describe, aqui ó, tá vendo o cachorro com o parâmetro tile, tá vendo? Imagina que isso daqui pode ser uma arte para você replicar isso aqui muitas vezes, seja no azulejo, seja num tecido. Então é bastante interessante esse padrão aqui, porque se eu digitasse o dog sem nada, ele simplesmente vai fazer uma foto de um cachorro. Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Não, aqui eu já não tenho mais exemplos, eu tenho só esse exemplo mesmo. Assim que estiver pronto a questão lá do tile, a gente volta. Olha, processou bastante rápido. Vamos ver. Olha só que interessante. Ele repete, tá vendo? É um padrão realmente assim bastante, pode ser muito útil para quem faz esse tipo de arte, assim. Isso aqui é um papel de parede, por exemplo, enfim, para crianças, enfim, acho muito bacana isso daqui. Então a gente vai passar aqui para o próximo parâmetro. Isso daqui é importantíssimo, que são os tamanhos. Ele chama de aspecto, mas não sei se é o aspecto, eu chamaria de tamanho isso daqui, tá? E o que acontece? Você tem diversos tamanhos, né? Você tem, por exemplo, 1:1, quer dizer o quê? Que a largura é igual à altura. 7:4, você vê a largura, que é o de cima, é muito maior do que a altura aqui, né? Que no caso é 4. Né? É uma proporção de 7:4. Aqui, olha, ele é só um pouco mais largo, porque é uma proporção de 3:2. Daqui é um pouquinho mais largo, tá vendo? Do que alto, porque é uma proporção de 5:4. E quanto que seria uma proporção de 2:2? Seria a mesma coisa de 1:1. Ficaria um quadrado assim. E como que a gente trata isso na imagem? Olha só que bacana que o botão de like ficou bem interessante, tá? Então, por favor, deem o meu like. Na verdade, esse aqui não é um botão de like, né? Esse aqui é um botão do próprio YouTube. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar uma imagem. Eu vou puxar uma imagem. Eu quero pode ser uma concha. Só que eu quero ela do tamanho para TV, né? Que a proporção tamanho para TV seria mais ou menos de 7:4, tá? Aqui, enquanto está rodando, eu já tenho uns exemplos. Ó, aqui, se eu descer um pouco, olha só. 7:4, tá vendo como ela ficou mais larga
É uma proporção que valoriza mais a largura, né? Eu acho excelente isso aqui, principalmente se você for trabalhar com uma arte dessa, para fazer um thumbnail, para fazer algo para ser mostrado em tela retangular. Eu acho excelente. Por um outro lado, olha isso daqui. Você pode fazer um quadro, tá vendo? Onde ele é um pouco mais alto, né? E menos largo. Essa proporção aqui já é o contrário. Ó. É de 4 para 7, né? A proporção que é contrária a essa aqui. Se eu não peço nada, o que ele faz? Ele sempre vai trazendo a proporção de 1 para 1, tá? Ó, a nossa imagem já ficou pronta. Olha só, a concha na proporção de 7 para 4. Se eu pedisse a mesma concha, show by Imagine, shell, e o parâmetro aqui eu vou inverter. Eu vou colocar de até menos, ó, vou colocar de 3 para 7. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está processando aqui. Então, essa parte dos tamanhos, tá, pessoal? Aqui tem até alguns exemplos do próprio Midjourney, essas proporções aqui, tá? Mas eu acho que o grande ponto aqui é, o primeiro número refere-se à largura, o segundo número refere-se à altura. Então, se vocês realmente decorarem isso daí, eu acho que vai ficar mais fácil, tá? O parâmetro lá eu utilizei como AR, mas poderia ser como aspect. Eu prefiro AR, que eu acho que é mais simples de escrever. E aqui, pessoal, tem uma das funções que quase que o pessoal não toca nesse assunto, porém eu acho interessantíssimo, que é esse parâmetro chamado caos. Esse caos, o que ele faz? Ele vai de 0 a 100, e quanto maior o caos, mais diferente as imagens vão ficar. O que isso quer dizer? Eu vou fazer uma imagem com um padrão normal e depois uma imagem com um padrão mais elevado. Eu vou pôr com caos 100, tá? Para você ver o que o Midjourney faz nesses casos. Deixa eu voltar aqui, ó, pessoal. Voltando lá, ó, a imagem de proporção, privilegiando aqui a altura. Olha só, tá vendo? A largura foi só 3 e a altura foi 7, né? Então, novamente, vai depender muito do tipo de arte que você quer fazer. Aqui, ó, pra gente acelerar um pouco aqui, a gente tem essa concha, tá? O caos dela foi 0, tá? Eu não tinha colocado nenhum botão, nenhum parâmetro de caos. Então, se eu vier aqui e colocar a mesma concha, no mesmo tamanho de imagem, e colocar aqui, ó, o parâmetro, deixa eu só me recordar, acho que é o parâmetro C, e aí, espaço, eu vou colocar 100. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para esse caos igual a 100. Deixa eu ver se eu tinha feito algumas figuras aqui. Com caos eu tinha feito somente essa daqui, né? Eu tinha feito, olha, o rinoceronte com caos normal, tá? Repara que ele é uma imagem, enfim, normal, do padrão do Midjourney, só que com caos elevado, olha só como que ela fica. Ele misturou meio que rinoceronte com um porco aqui, um negócio meio diferente. Esse aqui com estilo meio Pokémon, esse aqui com estilo que eu não consigo distinguir agora. Mas enfim, quando você aumenta esse parâmetro de caos, ele consegue te produzir imagens mais fora da caixa, tá? Isso eu acho muito interessante, porque se você for pensar, é muito difícil descrever essa imagem, né? Eu quero um rinoceronte com pele de porco, mas que tem espinhos nas costas. Ia ficar um prompt, às vezes, talvez você gastar muito tempo fazendo o prompt ali e não ia chegar em algo tão diferenciado assim como você quer. Ó, tá falando que chegou a nossa imagem aqui, vamos dar uma olhada. Olha, ele deu uma variada aqui. Realmente ele pegou, se você comparar com as imagens normais de conchas, né, são normais, aqui você vai ter conchas que não existem, pelo menos eu nunca vi uma concha assim, né? Isso aqui parece um vaso, pegou um ângulo parecendo uma flor, enfim, ele foi lá, explorou o que ele tinha de coisas diferentes para trazer as possibilidades diferenciadas. Essa aqui ficou bastante normal, né? Mas resumindo aqui, pessoal, esse botão de caos aqui, ele pode ser bastante utilizado aí para trazer imagens fora da caixa, né? Voltando aqui, padrão de qualidade, pessoal. O que seria qualidade? Seria a qualidade da imagem, tá? Repara o seguinte, os números vão de 0,25 a 2, só que para o Midjourney versão 4 e 5, que são as principais que a gente utiliza, você só tem de 0,25 a 1.
Às vezes uma qualidade mais alta nem sempre é a melhor, tá? Isso aqui ele deixa bem explícito aqui. Aí configurações mais baixas podem ser melhores para uma aparência mais abstrata. Às vezes você não quer algo tão real assim, você quer algo mais de fato abstrato, funciona bem. Por um outro lado, se você vai fazer imagens arquitetônicas, por exemplo, vou desenhar uma sala, talvez você colocar uma qualidade mais elevada, os detalhes ali vão prevalecer, né? Então isso daí é bastante interessante, esse parâmetro de qualidade. Como que a gente utiliza, tá? O qualidade aqui. Eu venho aqui, eu não quero mais trabalhar com concha, tá? Concha não... Vamos trabalhar aqui com com um ônibus. E aqui, a gente, parâmetro, traço, Q e espaço, aí eu vou pôr aqui, ponto 25. E aqui eu tenho uns exemplos. Acho que eles estão para cá, para cima. O rinoceronte, a gente estava falando aqui, olha. Esse sapo aqui foi criado na qualidade 25, tá? Ponto 25. Ok, não ficou... Eu acho que a imagem ficou boa, mas quando você coloca aqui para qualidade 50, olha só como você tem muito mais detalhes no sapo, ó. Esse aqui é o anterior. Esse aqui você já tem muito mais componentes na tela. Realmente ficou uma imagem mais sofisticada. E aqui já com a versão 2, só que novamente, o V5 não aceita a versão 2, é no máximo o número 1, então ele traz aqui para o máximo que ele tem. Ficou bastante interessante, eu acho que ficou melhor que as outras, é que ele trouxe até uma variação mais no estilo desenho, então no final das contas esse aqui é o número 1 também, esse daqui é um padrão semelhante a esse, porém vai muito de gosto, vai muito depender do que você está precisando em termos de imagem, né? Ó, o ônibus com a qualidade .25, ficou razoável a imagem. Aqui você vê que é uma imagem, lembra uma foto, porém não, enfim, tá meio embaçada a foto, tá meio estranho. Aí o que eu faço? Eu vou colocar agora com o número 1 pra gente verificar a diferença. Bem aqui, pronto. É aqui, legal que eu tô colocando para vocês, montando aqui na hora, até para vocês já terem uma ideia de quanto tempo que leva para as imagens serem feitas, né? A gente tá fazendo ao vivo aqui, e aí então vocês veem, por exemplo, quando eu erro um parâmetro, que tipo de resposta que ele tá trazendo, né? Então vocês já conseguem de fato perceber aí como é trabalhar com essa plataforma do Midjourney. Aqui, enquanto ele está montando a imagem, a gente já pode ir falando aqui do próximo parâmetro. Novamente, pessoal, qualidade, só para a gente fechar essa parte de qualidade. Qualidade 2 aqui você tem para essas versões, 1, 2 e 3. Agora, as versões que a gente mais utiliza, que são a versão 5 e 4, vai até número 1, tá? Ou seja, de ponto 25 a número 1. E o parâmetro é o que? E o Niji aqui também, Niji ele vai de 0,25 a qualidade 1, tá? Ver se ele montou pra gente, olha só, aí ficou bem mais detalhado, né? Se você for comparar aqui o tanto de elementos, por exemplo, nesse ônibus aqui, nessa imagem de ônibus e nesse daqui, você vai ver que esse cara aqui ele tá muito mais aprofundado. Por exemplo, ele trouxe um ônibus, parece ser uma década meio antiga, porém já trouxe até o contexto lá atrás onde ele tá vendo? Parece uma rua com uma fábrica. Então assim, olha essa daqui, são imagens muito mais sofisticadas, tá? Então esse botão de qualidade aqui, ele também, esse botão não, né? Esse parâmetro também bastante útil. Agora a gente vai trabalhar com um parâmetro que determina o quanto de um determinado estilo vai estar presente na imagem, né? O que isso quer dizer? Pega, por exemplo, esse estilo aqui, olha, o gato no Cyanotype. Deixa eu pegar ele aqui, tá? O estilo aqui é o Cyanotype. Então, eu vou descer e eu dou o /Imagine, ponho ele aqui e a gente tem um parâmetro. Deixa eu voltar aqui na apresentação, que fala sobre o grau de estilização. Ele vai de 100 a 1000, tá? E o parâmetro é esse aqui, Stylize. Repara o seguinte, ó. Aqui ele pediu um figo colorido no estilo risograph, tá? Aqui ele criou com um padrão com
com o Stylize, né, que pode ser abreviado para S, com o número 100. Repara como que ele fica aqui com o número 0. Ele tem o risograph, mas não ficou tão presente. À medida que você vai aumentando, fica cada vez mais presente o estilo da fotografia, tá? O estilo, no caso, o risograph. Na prática, a gente vai ver aqui como que funciona pra gente. Eu vou pôr aqui com o valor de 100, né? E depois eu vou fazer aqui a mesma coisa já com o valor de 1000, para vocês verem a diferença de um para o outro. Eu cheguei a fazer alguns exemplos aqui em cima também, né? Então, acho que, olha lá, aqui eu tinha feito um gato, né, com esse estilo aqui, Blacklight Painting. Ele trouxe nesse estilo. Eu não determinei qual era o grau de estilização. Aqui eu já coloquei o grau de estilização, olha, 500. Repara que está muito mais presente do que aqui. Está muito mais presente o estilo Blacklight Painting. Ficou mais pesado realmente esse estilo. Aqui mais ainda. O estilo ele está prevalecendo mais ainda, né? Porque aqui eu já coloquei o limite, né? Que é de 1000. Então, novamente, é um outro parâmetro aí que ele já vai calibrando ali a sua imagem, né? São parâmetros que você consegue ir brincando com eles e até chegar na imagem ideal. Aqui, ó, ele montou, esse daqui ele montou o de 100, aliás, o de 1000, tá? O de 100 ele ainda está preparando, olha só como está bastante presente, né, esse cyanotype, e a gente vai ver daqui a pouco aqui como que ele fica com a presença um pouco menor aqui, eu coloquei apenas 100, daqui a pouco ele já termina. Bom que vocês já vão vendo aí quanto tempo que leva para criar essas imagens, tá? Vamos ver aqui o próximo passo. Essa questão dos seeds aqui é muito interessante porque a gente consegue trabalhar com padrão visual, tá? O que seria o padrão visual? Eu vou jogar aqui, eu vou só esperar processar esse cara aqui, depois eu jogo outra imagem, tá? Tinha separado um exemplo aqui em cima. Essa questão do padrão visual eu gosto bastante porque, por exemplo, olha, vamos lá. Eu tinha solicitado aqui, eu quero a foto de um homem frustrado. Aí ele me trouxe 4 imagens. E aí, cada imagem dessa daqui, pessoal, por exemplo, olha, se eu cliquei, né, eu tinha clicado em cima dessa daqui, aí ele me trouxe esse cara aqui. Tá vendo isso daqui, ó? Eu reagi, né, tem uma reação, né, eu posso reagir, tá vendo? Tem um botão aqui de adicionar a reação, eu reagi com o envelope. E aí, o que instantaneamente foi feito? O Midjourney, ele pega essa foto e me envia, tá? Quando eu utilizo esse envelope aqui. Posso fazer isso com qualquer imagem. Por exemplo, se eu... Vamos pegar alguma imagem aqui que a gente trabalhou. O outro lá ainda está processando. Eu vou trabalhar com aquela foto dos homens frustrados. Deixa eu pegar aqui. Os homens que ficaram frustrados. Digamos que eu quero aprofundar nessa imagem aqui. Aí eu clico aqui, ele vai trazer esse cara. Né, ele vai, vamos ver se ele ainda produz esse cara lá embaixo, vamos ver se lançou o job, aqui legal, ele trouxe até rápido. Como que eu consigo a seed desse cara aqui? Novamente, ó, reação, tá? Tenho a imagem aqui, clico aqui em reação, e aqui eu tenho esse envelope aqui, e aí ó, no que eu coloquei o envelope, essa imagem vai ser mandada para mim, tá? E aí já chega uma notificação aqui para mim, tá vendo? Clicou aqui, eu tava com 2 notificações, ó, já chegou aqui para mim. E ele fala, olha, essa seed é esse cara aqui, tá? Então, o que isso quer dizer? Ah, é a foto exata desse cara, refere-se a esse cara. Não, isso aqui é um ruído, tá? É de imagem, tá? Quer dizer o seguinte, se eu produzir, deixa eu voltar aqui. Se eu produzir uma imagem utilizando essa seed, ele vai produzir algo parecido com aquele homem, não necessariamente o mesmo homem. Então é importante distinguir do tipo assim, eu vou utilizar essa seed porque o meu personagem é assim. Tá, ok, seu personagem vai ter esse ruído, vai ter esse estilo. Só que em algumas fotos você vai ver que não é exatamente a mesma pessoa. Vou trazer aqui, ó, um homem, deixa eu ver, smiling. Vamos ver que ele estava frustrado, aqui ele vai estar sorrindo. E aí que eu trago o parâmetro, ó, S de seed, deixa eu... Aliás, o seed, deixa eu ver o padrão aqui. Isso mesmo. Seed e o número da seed, tá? Aliás, eu posso colocar como S. E aí ele vai trazer, tá vendo o S aqui, pessoal? É daquele parâmetro Stylized, né? Aquele lá que a gente verificou aqui em cima. Então, o que eu faço aqui, ó?
O bom de fazer aqui ao vivo, que vocês já vão vendo os tipos de erros que podem acontecer, tá? Então vamos lá, main, smiling, traço, seed, aqui. Porque eu esqueci de colocar 2 traços, eu coloquei um só. Deixa eu ver aqui. O importante, pessoal, é não se desesperar, tá? Ele tenta ao máximo te informar como corrigir, tá? Então, assim, parâmetros, sempre de parâmetros são 2 traços. Agora ele vai processar aqui. Aproveitando enquanto ele está processando lá, voltando à lição anterior que a gente falava dos estilos. Tá vendo o S aqui do grau de estilo? Ele tá igual a 1000, né? O grau de estilo vai de 0 a 1000, tá? Eu coloquei o máximo possível, tá? Olha só como o estilo tá bastante presente aqui. Por um outro lado, quando eu coloquei o estilo igual a 50, 100, aliás, deixa eu descer um pouco aqui com meu mouse. O estilo 100, esse cyanotype, que é o estilo, ele está presente na imagem, porém a presença dele não é tão forte. Então, novamente, eu quero fazer uma figura no estilo luzes de neon, mas eu não quero algo tão evidente assim. Aí compensa você colocar esse estilo aqui o mínimo possível, né? Colocar uns 50, enfim, e ir testando, tá? Aqui ele está processando ainda. Enquanto isso aqui, a gente já vai vendo a próxima tarefa aqui. Aqui, pessoal, eu vou colocar essa função aqui. Eu particularmente não entendo. Não é que eu não entendo, eu não utilizo tanto, tá? Que é o stop, que é o seguinte. Vocês viram que as imagens, você vai vendo o percentual ali de quanto ela está sendo criada. Já foi criado 70%, 80%, 90%, 100%. Você consegue parar essa geração da imagem. Tá? Por exemplo, com parâmetro, isso aqui vai de 0 a 100, eu quero parar aqui quando ele atingir 20%. Então funcionaria mais ou menos assim. Eu venho aqui, /imagine prompt, eu quero uma bola, só que eu vou parar no 20. Vou parar no 20 aqui, aí ele está processando. Bom, essas 2 imagens estão sendo processadas aqui, então a gente já vai para a próxima lição aqui para não ficar parado. Tem essa função também aqui, pessoal, do vídeo. O que acontece? Ele produz meio que um pequeno GIF ali de como a imagem foi produzida. Isso aqui pode ser utilizado também em algumas ocasiões. E a gente já pode fazer aqui, ó. Eu vou querer, dessa vez, um elefante. E aqui eu ponho o parâmetro de vídeo. Esse vídeo ele já vai ser enviado para mim. Que ele trouxe aqui. Olha só. A versão 5, que é a versão que eu tô, ela não é compatível com o vídeo, tá? Então o que eu faço aqui? Eu pego o comando que eu mandei e ponho a versão 4. A versão 4 também não é compatível com o vídeo. Será que a versão 3 seria? Eu acho que é importante a gente tentar, né? Porque com certeza esse parâmetro ele existe. Vamos ver aqui, vídeo 3. Agora foi. Ou seja, esse parâmetro aqui, ele é da versão 3 para baixo, muito provavelmente. Então ele está gerando aqui, ele vai gerar um vídeo para mim. Aquela imagem lá que eu utilizei o seed, pessoal, ele está quase terminando. Ó, repara que o personagem que ele lançou aqui é bem diferente do outro que eu tinha feito, porque a minha seed seria esse cara aqui, ó. Se você for ver aqui nas notificações, ó, a seed dele tá aqui em cima. E aí eu utilizei essa seed e ele me trouxe essas imagens aqui embaixo. Essas imagens aqui. São personagens distintos. Eu já faço ideia do que aconteceu. Como eu gerei aquela seed ontem, o que acontece? Ele mandou, eu já tinha gerado uma seed, tá? Daquele job. E ela já tinha me trazido esse cara aqui. Só que como eu gerei novamente... e era tudo parte daquele mesmo conjunto de imagens, ele me trouxe com a mesma seed, tá? Então, acho que ele está referenciando esse cara aqui. Esse cara aqui, ele lembra mais esses caras aqui, né? Mas, novamente, pessoal, não é a mesma pessoa, tá? Então, por exemplo, se você quer um cachorro com aspecto XPTO, se você pegar a seed dele, muito provavelmente você vai trazer algo parecido a ele, tá? Então, produziu essas imagens aqui. E voltando aqui sobre a questão do stop, olha só, eu gerei uma bola, só que eu parei no 20%.
Então, assim, a geração da imagem ficou meio estranha, né? Enfim, então tem essa funcionalidade aqui. Eu acho que um outro ponto também que a gente tinha pedido um vídeo do elefante, né? Vamos ver se o vídeo chegou. Aqui eu não recebi. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, ó, a seed, ela tá aqui. Repara que ela é a mesma seed dessa figura aqui, né? Porque eu peguei ela do mesmo conjunto ali. Quando eu gerei aqueles homens frustrados, né? O que aconteceu? Ele me trouxe a mesma seed tanto para essa figura quanto para essa. E na hora de interpretar aqui, né? Na hora de interpretar essa imagem aqui, ele referenciou esse cara aqui, ó. Esse daqui, porque ele é muito mais parecido com essas pessoas aqui, com esses caras aqui, né? Então a função seed, ela funciona bem, tá? Só que novamente ela é um ruído de imagem, pessoal. Ela não... Você não vai conseguir criar um personagem específico para você. Você vai criar um ruído de imagem que você pode utilizar em outras artes, né? Porém, não vai ser exatamente com os mesmos traços, né? Acho que é importante dizer isso. Sobre aquele exercício lá do stop, a gente criou uma bola, só que parou aqui no momento 20, né? 20%, então criou uma imagem meio tosca, assim, não ficou tão boa. O elefante aqui que a gente tinha solicitado um vídeo, o que acontece? Ele gerou aqui, repara que o vídeo não está aqui. Eu adicionei aqui uma super reação, né, de enviar via envelope, aí ela chega aqui para mim, e aí chega da seguinte forma, ó. Você tem o job, você tem a seed, e você tem ou o link para o vídeo ou o vídeo aqui embaixo, tá? Então olha só que bacana. Ele vai meio que mostrando como que foi gerar o resumo, né, de 7 segundos daquela geração de imagem. Pode ser útil para fazer alguma arte, e eu gosto, tá? Eu gosto dessa opção do vídeo. Prosseguindo aqui, pessoal, vamos... a gente já falou do seed, já falou do stop, do vídeo. E o repeat aqui, o que é? Imagina o seguinte, eu vou gerar uma imagem, quero gerar um logo, por exemplo, né? E eu quero diversas opções de logo. Então, ao invés de eu ficar digitando o prompt várias vezes, eu utilizo o comando repeat, e aí ele vai gerar vários jobs para eu gerar aquele mesmo prompt. O assinante padrão, que é o meu caso aqui, eu acho que tem até 10 repetições. Já o assinante Pro, ele pode repetir até 40 vezes. Esse cara aqui, esse parâmetro, que é o parâmetro repeat, ele aceita valores de 2 a 40. Se você jogar 40, quer dizer, se eu jogar 40, nesse caso, eu não vou conseguir rodar porque eu não tenho... Aliás, meu plano é básico ainda. Então, esse comando repeat, ele funciona bem, porém você tem que estar em algum desses dois planos aqui para utilizar repetições maiores. Acho que aqui tem até o exemplo, né, que quando eu mando, ele, tá vendo? Ele criou 4 jobs, né? E aí eu tinha solicitado um pet, né, sorrindo e pulando dentro da piscina. E aí ele lançou esses 4 jobs aqui em cima, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, quando eu fiz aqui, ó, eu mandei o seguinte comando aqui. Eu mandei repeat 4, tá? E aí ele criou esses caras aqui, esses cachorrinhos sorrindo e pulando na piscina, rodou novamente e trouxe os cachorros pulando e rodando na piscina, rodou novamente e trouxe mais opções. Então olha só, para quem gosta de cachorro, você vê esse cachorro aqui é totalmente diferente desse daqui, que é totalmente diferente desse. Então assim, traz diversas opções. Esse comando repeat, ele é bastante eficiente ali para você ir criando uma galeria do que você quer. Voltando aqui, pessoal, a gente já falou do repeat e agora a gente vai fazer, antes de fazer os prompts com imagens, eu queria mostrar para vocês como que funciona quando você quer trabalhar com dois itens distintos dentro de uma mesma arte, como que você dá peso maior para uma ou para outra, tá? Isso daqui é bem... Parece complexo, mas não é tão complexo assim, tá? A questão de treino. Por exemplo, se você digita hot dog, tá? Muito provavelmente ele vai te trazer algo nesse sentido aqui, ó. Vai te trazer um sanduíche hot dog. Você vê aqui é um cachorro, talvez com um sanduíche aqui, mas ele vai te trazer o sanduíche. No geral, quando as pessoas se referem a hot dog, elas não estão se referindo a um cachorro animal, né, que está quente, né?
ela está se referindo ao sanduíche, tá? Agora, quando eu separo essas palavras, tá? Eu venho aqui e eu ponho hot, 2 pontos, espaço, 2 pontos. E depois o dog, ele vai entender que aqui eu quero de fato o animal quente, né? Ele meio que separa as palavras, né? Você vê aqui, já está formando 2 cachorros, né? E qual que é o interessante disso? Você vê que ele não trouxe mais o sanduíche aqui para mim. Ele vai trazer um cachorro, ele vai trazer cachorros aqui, mas ele não vai trazer mais o hot dog sanduíche, digamos assim, porque eu fiz essa separação aqui, né? Hot, 2 pontos, espaço, 2 pontos e depois a outra palavra, né? Ele está criando aqui, e eu queria mostrar aqui quando estiver pronto. Repara que ele até fez o hot aqui como se o cachorro tivesse quente mesmo, né? Tivesse com fogo perto dele, tá? Ficou boa a arte, porém eu consigo dar pesos maiores para cada uma das palavras. Por exemplo, se eu digito mesmo hot, 2 pontos, espaço, e, por exemplo, falo que ele é 2 vezes mais... Se eu coloco 2 aqui, logo em seguida, quer dizer que a palavra hot ela é 2 vezes mais importante do que a palavra dog. E aí ele vai focar numa imagem aí que tenha mais essa questão do hot mais presente. Eu fiz até um exemplo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, dos cupcakes, por exemplo. Eu quero uma ilustração de um cupcake. E ele trouxe uma ilustração aqui, ficou bastante satisfatória essas imagens aqui. Agora, se eu separo a palavra, por exemplo, um cup, que seria uma xícara, né? Um copo, enfim, uma xícarazinha, tá vendo? O foco, agora ele separou, ele entendeu o seguinte, o Carlos ele quer uma xícara e um bolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse bolo dentro da xícara. Ele não fez um cupcake, ele colocou literalmente um bolo, né, um cake dentro da xícara. Ele separou as palavras aqui. E por um outro lado, se eu também separo a palavra ilustração, aí ele bagunça mais ainda. Por quê? Tá vendo? Ele colocou aqui dentro da xícara, colocou o bolo, só que ele fez coisas mais criativas. Ele entendeu que cupcake e ilustração são coisas distintas, né? Então ele não respeitou essa... Não é que não respeitou, mas de fato ele entendeu como coisas distintas. E, por exemplo, se eu dou um peso maior para o cup, aqui ó, cup, 2 pontos, espaço, 2 pontos, e coloco 3, o que quer dizer? Que a xícara aqui, o cup, ele vai ser muito mais pesado, 3 vezes mais pesado que o bolo e 3 vezes mais pesado que a ilustração. Então, aonde que está o foco aqui dessas imagens, ó? Com certeza na xícara, tá vendo? Ela fez xícaras muito mais sofisticadas, digamos assim. Então, essa função aí de separar as palavras, enfim, dar um peso maior para cada uma das palavras também pode ser útil. Daí, pessoal, a gente vai voltar aqui. Próximo tema é sobre prompts negativos. Eu gosto de utilizar bastante aqui, quando a gente fala de prompts negativos, o parâmetro no, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como eu tinha criado esse parâmetro no. O seguinte, ó, eu tinha pedido 12 carros num circuito, num circuito de corrida. E aí ele trouxe aqui muito mais que 12 carros, né? Mas trouxe os carros. E aí eu pus o parâmetro no red, ou seja, eu não quero nada de vermelho nessa imagem. Repara que ele trouxe as imagens, né? São outras imagens, é importante dizer isso, tá? Porém, você quase não vê a presença da cor vermelha. Então, dependendo da arte que você está fazendo, esse botão no aqui, ele é bastante... Esse parâmetro no, ele é bastante importante, né? Por exemplo, se eu quisesse sem cinza, né? Talvez ia trazer uma... A gente podia entender aqui, se bem que cinza aqui... Talvez ele poderia considerar que esse cara aqui não é cinza, enfim. Não sei o que poderia acontecer. Talvez valha a pena a gente testar aqui, ó. 5 colorful birds. Vamos ver o que ele traz aqui quando eu peço 5 pássaros coloridos. E aqui, ó, que ele terminou
aquela imagem dos cachorros quentes, né? Onde a palavra quente está 2 vezes mais forte do que a palavra dog. Você repara que realmente está bastante... que ele realmente deu prioridade aqui para essa parte aqui do quente, né? Aqui ele já está montando, pessoal. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? O mesmo comando, só que eu vou... deixa eu ver aqui, eu não quero o verde, tá? Vamos ver se ele consegue eliminar o verde aqui, porque eu estou vendo que algumas aves aqui já estão verdes, tá? Ou talvez o yellow. Acho que eu vou tirar o amarelo aqui, porque aí eu acho que já fica mais fidedigno ao que a gente precisa, né? V5, ok. Aliás, nem precisa pôr V5 porque eu já estou no V5. Eu vou colocar aqui o no, 2 traços no. Opa, deixa eu só dar espaço aqui. No yellow. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele entendeu e aí ele já vai processar. E agora, pessoal, a gente vai começar, enquanto tá ali terminando, a gente vai começar a trabalhar com esse cara aqui, que seriam os prompts com imagens, tá? A gente insere uma imagem, tá? Digita ainda o prompt, aí a gente vai trabalhar com imagem, com o prompt e com os parâmetros, tá? Essa daqui é uma forma também da gente ter um trabalho ainda mais avançado. Ó, aqui ele já fez. Repara no seguinte, ó, a ausência da cor amarela. Então, outra função bastante interessante. Quando você quer eliminar um elemento da... Você poderia, por exemplo, eu quero 5 pássaros coloridos, mas eu não quero árvore, por exemplo. Ele ia colocar esses pássaros em algum outro lugar. Então, um parâmetro também bastante importante. Novamente, pessoal, não se preocupem com todos os parâmetros. Eu vou ceder para vocês um Excel onde você vai conseguir organizar tudo isso daí, tá? De uma forma muito mais tranquila. E também a gente tem o nosso e-book detalhando tudo isso que foi falado aqui, tá? Todos esses parâmetros, que também aí serve como um auxílio bastante útil, tá? Vamos aqui pro próximo exercício, então. Agora, pessoal, a gente vai chegar aqui numa das partes mais, digamos assim, complexas do treinamento, que é quando a gente envolve uma imagem pré-carregada, um texto do prompt dizendo o que eu quero e também os parâmetros. Até então a gente tinha trabalhado muito com os textos e os parâmetros. Voltando aqui, primeira coisa eu vou carregar uma imagem. No caso aqui, eu quero carregar essa imagem aqui. Eu dou um Enter, aí o Midjourney já recebeu a imagem. E aí o que eu consigo fazer? Eu clico com o botão direito aqui, aliás, eu clico com o botão esquerdo, tá? E quando ele traz a imagem, clico aqui, ó, com o botão direito e eu copio o endereço da imagem. E aí volto aqui e a gente vai rodar o nosso /Imagine. E aí eu dou um Ctrl V, né? Eu colo aqui o endereço dele. E aí agora eu vou entrar na parte do texto, dizendo o que eu quero. Por exemplo, eu quero um Shih Tzu mordendo isso, talvez. E vou mandar. Vamos ver o que ele vai trazer. Legal que ele já está processando aqui. Em paralelo, eu vou fazer outra, que eu vou fazer com a mesma imagem. E eu vou fazer novamente o Shih Tzu mordendo aquilo. Só que aí eu vou colocar um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Eu quero no padrão Niji 5, tá? E com aquele estilo, vocês se lembram que a gente, quando a gente estava falando do Niji 5, a gente tem os estilos, né? E eu quero o estilo fofinho, que seria esse aqui. Aí a gente manda aqui para ver, ele já está processando. Enquanto isso, nossa imagem aqui em cima já está com 78%. E a gente já vai conseguir ver o que ele vai produzir. Vamos ver. Opa! Produziu aqui embaixo, ó. Olha só que bacana. Ele literalmente pegou a imagem e conseguiu reunir aqui, né? Fazer uma imagem, parece realmente que, enfim, nem parece uma montagem, assim. Ficou muito, muito bom isso aqui. Então essa função serve para isso. E já aqui, repara o seguinte, pessoal. Por que tá nesse estilo desenho, meio mangá? Por causa aqui do Niji 5, né? Coloquei um parâmetro especificando isso, né? E ainda coloquei o estilo, né? Coloquei no estilo cute. Olha só que bacana, né? Muito, muito diferenciada mesmo a
a imagem. Então, e aqui, pessoal, aqui novamente, ó, eu vou subir uma outra imagem. Eu vou subir aqui, por exemplo, essa daqui, tá? Dou Enter. Aí eu vou dar o /imagine. Eu vou pegar o endereço dessa imagem aqui. E aí eu vou pedir para isso aqui ficar numa cama. Vamos ver o que ele produz aqui. Tá? Eu não, confesso que eu não fui muito criativo em relação ao que eu quero. Porém, vocês podem treinar a criatividade de vocês aí, enfim, trazer a imagem que vocês querem e colocá-la em diversos cenários. Isso é bastante fácil de se fazer aqui, né? Vocês, novamente, relembrando os comandos aqui. Eu faço o upload da imagem, clico nela, copio o endereço da imagem, tá? Com o endereço da imagem, eu dou uma /imagine, colo o endereço da imagem, digito o que eu quero e aí ele produz. Colo o endereço da imagem, digito o que eu quero, depois coloco o parâmetro, né, os parâmetros que eu quero e ele vai produzir. Ou seja, subi aqui uma imagem, né, subi uma imagem e aqui dei o /imagine, coloquei a imagem falando numa cama, V5, ele já está produzindo aqui os exemplos de imagens, né? Eu achei bem legal. E agora, pessoal, a gente vai para um próximo tópico. Agora, pessoal, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. A gente passou desde o início aqui do curso por vários temas. Várias coisas foram sendo ditas, principalmente na parte da estruturação dos prompts. E qual que é o grande ponto? São tantas informações que na hora da gente fazer o prompt a gente acaba ou esquecendo de algumas coisas, alguns parâmetros a gente coloca, mas o parâmetro dá algum erro, então a gente acaba ali meio que se frustrando durante a construção do prompt, né? Justamente para auxiliar vocês e ajudar a estruturar o prompt, eu montei uma planilha que é o seguinte, ó, ela aborda todos os temas que a gente fez, tá? Aqui em laranja a gente já tem os parâmetros. Qual que é o legal dessa planilha, tá? Ela vai ajudar a gente a criar o prompt, tá? Por exemplo, o objeto assunto aqui que eu coloquei principal, eu coloquei uma garota pulando, aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero no estilo Ukiyo, eu quero no humor, eu quero ela talvez brava, deixa eu ver aqui, o view, eu vou pôr um full view, né, eu quero uma visão completa, o tipo de arte pode ser deixa eu ver aqui, uma ilustração. O ambiente pode ser indoor, né, dentro de alguma coisa. A iluminação pode ser... Bom, a iluminação eu tô na dúvida, eu deixo em branco. A cor, eu também tô na dúvida, eu deixo em branco. O tamanho eu vou deixar de largura 7x4. A versão qualidade é o Q1, a versão 5. E o caos aqui, por enquanto eu vou deixar em branco. Eu venho aqui, ó, e só apago, tá? Tile, que seria aquele estilo de... como se fosse um azulejo, assim. Eu deixo em branco. Apesar de eu ter a opção aqui, eu vou deixar em branco. O estilo, eu vou pedir aqui para que o estilo seja bastante presente. Lembrando que o estilo vai do número 100 ao número 1000. Então, acho que 800 aqui é um bom número. Vídeo, não vou querer o vídeo, não. Seed também eu não vou colocar nenhuma seed. E aqui ele gerou o prompt para mim, né? Então o que eu pego? Eu pego esse prompt aqui, venho aqui no Notepad, tá? Jogo aqui no Notepad esse comando e agora a gente vai jogar isso lá no Midjourney. Então eu venho aqui e vou jogar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai, enfim, ele está preparando a imagem, você vê que ele já aceitou o comando. E o que acontece, pessoal? Um dos princípios lá do prompt era o seguinte, vocês se lembram sobre o comprimento do prompt? Prompts super longos nem sempre são os melhores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma versão dele, só que tirando algumas coisas. O que eu faço? Eu venho aqui, por exemplo, o Ukiyo Style, eu deixo. Agora o humor eu vou deixar em branco, full view também não preciso, a ilustração eu deixo, o ambiente também tiro. Enfim, agora tá
Agora a gente tem um prompt muito mais simples. Então você vê que várias palavras foram retiradas daqui. O que a gente faz? O grau de estilo também eu vou tirar para diminuir um pouco mais o prompt. A versão posso tirar, até porque ele vai escolher automaticamente lá a versão que eu já estou. A qualidade eu também vou tirar, o tamanho eu vou deixar presente. Mas agora, pessoal, o prompt ficou muito mais simples, né? Vamos ver o resultado dele, né? Vamos ver na prática como que o Midjourney vai assimilar esse prompt, tá? Copio ele aqui. Ó, a primeira arte aqui, pessoal, já foi gerada. Ela já foi gerada, eu gostei, ficou bem elaborado aqui. Ele é uma arte muito bem trabalhada, né? E agora a gente vai testar aqui uma nova imagem. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Enquanto ele processa, a gente vai colocar um novo. A gente pode, por exemplo, colocar um pato e um cachorro nadando juntos. O estilo aqui a gente pode pôr, talvez o estilo a gente pode deixar em branco. O humor, eles estão felizes. View pode ser uma full view. O tipo de arte, talvez uma foto. O ambiente pode ser uma piscina. A iluminação pode ser uma luz bem brilhante. A cor, algo específico para cor, eu vou deixar em branco. O padrão, o tamanho aqui também eu vou deixar naquele 7x4 e os outros aqui eu não vou preencher. E aí eu peguei esse prompt e agora eu vou jogar aqui. Pessoal, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei exatamente ainda como que eu vou disponibilizar essa planilha, tá? Ela tá só comigo, mas quando a gente for publicar o vídeo, a gente coloca certinho na descrição como que você consegue obter essa planilha, tá? Ela vai ser gratuita. Aqui, pessoal, ele terminou aquela ilustração mais simples, né? Essa aqui era mais complexa, repara que o prompt estava bem grande. E ele fez essa segunda aqui que também ficou muito boa. Então, repara o seguinte, você tem um prompt mais simples aqui, ó, que trouxe uma imagem quase tão bem trabalhada quanto essa daqui. Então, enfim, novamente, você colocar um prompt gigante não quer dizer exatamente que vai vir uma imagem mega complexa. Novamente, revejam a parte inicial do curso. Lá a gente fala sobre alguns princípios, por exemplo, a questão de gramática, a questão de grandes textos. Enfim, acho que vale a pena dar uma revisada lá, tá? E aqui, olha só, que legal. Ele já fez aqui com o nosso outro prompt e literalmente, pessoal, essa planilha ela é um auxílio e principalmente se você, por exemplo, você fez aquela figura, só que agora você quer ela com ao invés de uma foto, você quer ela no estilo Doodle, por exemplo, né, que eu acho que são meio que no formato de desenho, ou seja, você só veio aqui, mudou um ponto só do prompt, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V, a gente puxa ele lá pro prompt aqui e a gente vai gerar uma nova imagem a partir disso. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, justamente para vocês não se preocuparem tanto ou acharem que a ferramenta é tão complicada assim. Essa ferramenta no caso o Excel aqui, essa planilha, ela vai ajudar vocês a estruturarem de uma forma mais tranquila os prompts que vocês venham a desenvolver. Aqui ele já está montando. Ele está no modo rápido e a grande diferença aqui, pessoal, que eu pedi no estilo Doodle, né, que é o tipo de uma animação. Então repara que ele já alterou um pouco, aliás, um pouco não, né, já alterou bem o estilo. Se vocês forem ver aqui era realmente uma foto, né, no estilo fotografia mesmo, e aqui ficou no estilo mais desenho. Com apenas um parâmetro que eu alterei, a gente já teve um resultado bem diferenciado. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora, no próximo trecho do curso, a gente vai falar sobre a criação do nosso banco de imagens, tá? Lá na plataforma do Wix. E se tratando do banco de imagens, parte que é super legal aí, a gente conseguir monetizar, né, as nossas ilustrações, as nossas artes. Então, pode ser algo que pode gerar aí uma boa fonte de renda aí para vocês.
Agora, pessoal, a gente vai criar o nosso banco de imagens, né? Para criar o banco de imagens, antes a gente precisa, obviamente, das imagens. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar as melhores e vou salvar aqui no nosso computador. Por exemplo, eu gostei mais dessa daqui, então vou gerar a imagem dela. Daqui eu gostei mais dessa daqui. Aqui eu gostei bastante dessa primeira. Aqui eu não gostei, talvez essa 2 aqui. Essa daqui, vou gerar só mais algumas aqui para já mostrar para vocês lá no Wix como que funciona, tá, pessoal? Essa daqui eu vou gerar essa daqui. Esse eu gostei bastante desse daqui, que seria o 3. Desse daqui o 4 ficou muito bom. Essas daqui ficaram muito boas. Salvar essa, gostei dessa também. Essa daqui também. Se vocês forem ver, elas estão sendo geradas lá embaixo, ó. Olha só, para eu salvar, eu venho aqui, salvar a imagem como, né? E aí, vou salvar aqui como gato 2, tá? Aí vocês salvem aí com um título que vocês depois consigam se organizar. Mas a ideia aqui, pessoal, é, você clica na imagem, salva ela com né? E aí, a gente vai em seguida aplicá-las lá no nosso banco do Wix, tá? E como que funciona para a gente fazer isso? Obviamente que tem outras plataformas, tá, pessoal, para vocês criarem um banco de imagens. O Wix, eu gosto dele pela facilidade. Quando eu procurei lá no próprio ChatGPT algumas ferramentas para fazer banco de imagens, o Wix foi uma que ele trouxe como opção. Porém, fique à vontade. Mas a lógica aqui é muito simples, né? A gente basicamente vai procurar aqui pelo site do Wix. Bom, procurar aqui, eu acho que é esse site aqui. E aí eu vou aceitar os cookies. Vou começar a criar um site. Aqui no caso eu vou logar aqui com a conta do Google, tá? Mas vocês podem criar um registro, fique à vontade. Começar a criar site para cliente. Pode ser criar site para cliente. Vamos ver o que vai trazer aqui. Onde você trabalha, enfim. Não sei se é site para cliente. Acho que eu vou pular aqui. Continue configurando seu site, painel de controle. Ele vai abrir aqui o painel de controle. Após o cadastro, pessoal, a gente pode vir aqui e aqui à direita eu posso criar esse site novo, ou aqui na esquerda eu também tenho essa opção de criar o site, tá? Cliquei em criar o site. Ele vai levar a gente para o tipo de loja que a gente gostaria. No caso, uma loja online, a gente vai procurar agora a opção de loja de arte online, tá? Isso daqui já ajuda a gente a segmentar o nosso canal. E aqui a gente vai ter que colocar um nome, né, para o nosso site. No nosso caso aqui eu vou colocar como Data Art IA. Em seguida, ele vai nos questionar se a gente precisa de uma loja online. Aliás, a loja online já está instalada, né? O chat também. Agora, se a gente quer instalar formulários, grupos, outras coisas, no nosso caso aqui a gente não vai colocar. E agora a gente pode trabalhar ou com site personalizado ou com template. No nosso caso aqui a gente vai trabalhar com template. Clico aqui em template. Ele vai me levar para uma série de opções. Eu gosto bastante dessa que aqui que chama loja de arte, tá? E aí eu tenho duas opções, eu posso ver ou eu posso já editar. Quando eu cliquei aqui em ver, repara o seguinte, ó, esse é o padrão da loja virtual de artes, né? Eu tenho as artes aqui, tenho os preços, tenho informações sobre o produto, o que eu estou entregando, né? Então é bastante... Eu achei visualmente bastante rico. Eu acho que é um site que tem uma certa elegância e praticidade, né? Porque a pessoa olhou ali a imagem e já pode comprar as artes. Então, eu acho que pode ser uma boa opção para a gente. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com a edição, tá? Cliquei ali em editar. Aqui no editor, literalmente a gente pode mudar desde as frases iniciais que tem lá em cima, o logo, as fotos, tá? Tudo é editável, as seções. Então, enfim, você consegue fazer algo personalizado a partir de um template. Por exemplo, aqui eu vou editar, vou colocar o nome aqui da nossa loja, Data Art IA.
Repara que muito provavelmente esse nome não vai caber dentro aqui desse logo, então eu consigo aumentar, ou eu posso trazer meu próprio logo também, tá, pessoal? É bastante simples de se trabalhar com isso daqui. Você vê, ele trabalha muito nesse estilo de arrastar, né? Quando você quer aumentar o tamanho ali das imagens, enfim. Aquela frase ali embaixo, loja de arte urbana, eu também consigo alterar. Enfim, essa foto que tá aqui por trás eu também consigo alterar. Tem bastante coisa, tá, pessoal? Então funciona muito bem essa parte de edição aqui desse site. Não se preocupem tanto se no começo vocês acharem um pouco confuso, porque de fato né? O site ele tem muitos elementos, mas o Wix ele facilita aí a criação desse tipo de ferramenta. Aqui embaixo, pessoal, a gente já tem os produtos e agora eu quero trabalhar com o gerenciamento desses produtos, tá? Eu quero criar os meus próprios produtos, né? Aqueles ali eram de exemplos. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Geralmente eles disponibilizam, aqui no caso, 9 produtos, tá? Eu vou deixar apenas um disponível, vou marcar todos os outros, tá? Ao marcar todos os outros, o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-los daqui, tá? Eu só vou deixar um ali, que é o primeiro, tá? E aí eu venho aqui e vou excluir. E aí, com o primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou precisar duplicar esse primeiro. Eu vou duplicar ele para quê? Eu vou duplicar para que eu possa ter um template, né? Um ponto de partida, tá? Deixa eu achar a opção aqui. Alterar peso, editar, excluir. Pronto, aqui no canto direito, eu acho que eu vou ter duplicar. E aí eu vou duplicar esse cara. Com isso, eu vou criar minha primeira arte, né? Aqui, pessoal, repara o seguinte, ó. Que tipo de arquivo digital você quer vender? Por que essa pergunta? Porque você pode vender, além da foto, você pode vender algum documento, você pode vender, por exemplo, o prompt que você utilizou para criar a imagem, você pode entregar um manual, você pode entregar, enfim, diversas coisas, tá? Aqui no nosso caso, a gente vai subir apenas a foto que a gente vai vender, porém você conseguiria subir outros arquivos, tá? Outros produtos. Ali eu acabei de eliminar e aqui, ó, pessoal, tem imagem, tem arquivo de áudio, eu posso entregar um documento, um arquivo zip, eu posso entregar diversas coisas, tá? No nosso caso, novamente, a gente vai entregar apenas uma imagem, tá? Mas pense sempre pelo lado do seu cliente, o que ele gostaria de receber além dessa imagem. Vou fazer o upload, tá? Eu posso fazer upload desses diversos canais aqui à esquerda, seja do Google Drive, Facebook, Instagram, Dropbox. E aí, no nosso caso aqui, esses arquivos que a gente vai comercializar, todos eles estão na minha máquina. Eu vou fazer o upload aqui de mídia. Se vocês forem ver, pessoal, eu acho que compensa, como é um processo que não é tão fácil assim fazer, não tão rápido, compensa você já subir para o Wix todas as imagens que você vai querer trabalhar, para vocês não precisarem ficar repetindo esse passo de upload, tá? Então eu vou selecionar aqui algumas fotos e em seguida essas fotos elas já ficarão disponíveis. Repare que essas fotos todas eu salvei com o próprio comando do prompt, tá vendo? Eu salvei, o nome delas é o próprio prompt, foi uma forma de me organizar. Selecionei algumas aqui. E a gente pode trabalhar com essa primeira foto desse homem sorrindo. Eu adiciono ao produto, eu vou ter um botão ali à direita. Eu subi essas outras aqui também, mas a gente inicialmente vai trabalhar com a foto dele. Repara que não abriu a imagem ali, tá? Ali é só um arquivo mesmo. E ali, ó, os clientes receberão links para fazer download de seus produtos digitais na página de agradecimento do checkout e um link por e-mail com validade de 30 dias, tá? Ou seja, você pode entregar mais do que uma foto. Você pode entregar mais ao seu cliente. E agora, o cliente, ele quando chegar na loja, ele não vai querer ver só o nome escrito aí, né? Só esse nome que eu estou selecionando aqui. Ele vai querer ver a foto, obviamente. Para a foto, o que a gente faz, pessoal? Antes de preencher ali, ó, aonde que vai a foto, aqui eu coloco o nome da minha arte, né? No caso, eu vou colocar homem sorrindo. Você repara que ele tem um corretor ortográfico, tá, pessoal?
homem ali eu coloquei propositalmente com o N, porém ele deixa eu salvar, tá? Ele não tem nenhum problema quanto a isso. Aqui na descrição é onde vocês vão vender o peixe de vocês, tá? Aqui, pessoal, coloque informações sobre a arte, como que ela foi feita, no que ela foi inspirada, né? Até para quem for comprar, saber que não está comprando um simples produto que não tenha sido trabalhado, né? Então acho que vale a pena você colocar um bom descritivo. E aqui nas imagens, pessoal, a gente novamente faz o processo de carregar e aí sim eu coloco uma imagem aqui do meu produto, né? Aí essa imagem aqui ela vai ficar disponível lá para quem visualizar a página inicial. Aí que eu posso trabalhar com cortar, posso adicionar algumas tags aqui também, né, para que facilite a busca, né, do canal. Então eu vou colocar aqui pessoas, sorriso, posso colocar homem, né? Aí homem aqui eu já vou escrever corretamente, né? Inclusive eu preciso alterar lá aqui em cima, né? Não posso... Isso daqui queima literalmente o filme, eu subi com o nome errado. Pronto. E agora, pessoal, tem aqui as informações de termo de serviço, enfim, informações gerais, tá? Vocês podem colocar essas seções. O preço, né? Eu coloco o preço, eu determino, por exemplo, se esse preço, se ele está em promoção. E é legal aqui, pessoal, vou colocar R$90, por exemplo. Em promoção, ele já fala qual que é o desconto que eu vou dar. Eu vou dar um desconto de 15%, tá? E ele já faz o cálculo aqui, ó. Então, o preço promocional vai ficar R$76,50. O custo aqui, eu estipulo quanto que eu tive de custo. Ele já calcula a minha margem, já calcula quanto que eu vou ter de lucro. Monitorar estoque é o seguinte, se eu monitoro o estoque, coloco, por exemplo, que tem um ali, o que eu consigo fazer? Quando eu vender essa imagem, eu tiro ela do site, literalmente para dizer para o meu cliente, olha, você foi o único cara, você é o único proprietário dessa imagem aqui, tá? Eu não deixo outra pessoa ter essa imagem, esse prompt, né? Então eu consigo trazer uma exclusividade para ele. Acho que isso aqui é uma forma também enfim, de você entregar algo único aí pro seu cliente. Se uma pessoa foi e copiou aquela imagem, certamente não vai ser daqui do site, tá, pessoal? Porque aqui no site vocês vão ver que a imagem ela nem fica 100% disponível ali para quem tá só olhando, né? A pessoa só vai ter mesmo depois que fizer a conta. E aqui o SKU é o código do produto, caso vocês queiram identificar com algum código, vale a pena. No caso aqui eu não vou identificar, não vou ter esse controle, vou salvar e aqui ele já me leva, obviamente o Wix, como todas as plataformas, ele quer vender, né? Ele traz toda essa parte gratuita, porém, se você quiser configurar um método de pagamento para você receber via Pix, para você receber via cartão de crédito, você vai ter que fazer um plano básico com eles, que se não me engano é R$19,90, tem um plano de R$29,90. O legal desses planos é que você conseguiria receber ou através do Mercado Pago, PayPal, Pix, cartão de crédito, enfim. Então, acho que vale a pena vocês analisarem aí se vale a pena, principalmente se você vai comercializar as imagens. Se você não for comercializar, eu não faria nenhum plano aqui com o Wix, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês, eu estou procurando aonde que eu vejo os planos disponíveis para que vocês saibam dos preços, né? Então, lógico, talvez existam alguns sites que sejam totalmente gratuitos, tá? Eu vou clicar aqui em faça upgrade, justamente para eu ver os planos, tá? Talvez vocês encontrem algum site gratuito, porém, né, eu gosto muito do Wix, eu acho que ele já entrega aqui no plano gratuito bastante coisa. Aqui os planos, ó, tem o VIP por R$ 34,50, o ilimitado por R$ 19,50 e o básico ali por R$ 29. Né? Então são... acho que vale a pena, principalmente se você pensar num negócio, né? Acho que você tem um investimento aí de abaixo aí dos R$29 para uma plataforma dessa que te facilita a vida, que te traz com uma qualidade de design bastante elevado, eu acho que vale super a pena. Então, enfim, fica aí ao seu critério.
e literalmente pensa o seguinte, é onde você vai vender seu peixe. Se você opta por uma plataforma com um design bacana, eu acho que pode vir a valer bastante a pena. Eu vou fechar aqui, pessoal, e vou reparar ali embaixo que os produtos ainda estão ali, porque a página não atualizou. Então eu vou clicar aqui em visualizar, e aí no que eu for visualizar a gente vai ter 2 produtos, aquele antigo que eu deixei como template e a foto do homem sorrindo. E repara o seguinte, ó, tá vendo aquela tag ali vermelha? Ó, aquilo ali já ajuda a quase ser uma marca d'água, tá? Porque a pessoa ela não vai conseguir, se ela for tirar um print disso daí, vai ter que tirar com essa tag, não tem como tirar. A mesma coisa aqui, ó, mesma coisa você vê nessa página aqui. Então assim, é uma forma de proteger a sua arte. Eu acho importante isso. E repara também que a arte que a gente fez, ela contemplava, por exemplo, a cabeça da pessoa inteira, né? Aqui ela está recortada. Então, de certa forma, ela deu um zoom na imagem para proteger a sua arte. Novamente, pessoal, tudo aqui no site é editável. A gente fez o cadastro apenas de um produto, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar os outros produtos para que vocês tenham a noção de como que fica o site depois. Muito obrigado, até logo. Aqui, pessoal, eu já fiz o upload de mais produtos. Olha só que bacana que ficou. Então, você repara que todos eles eu deixo com uma tagzinha aqui. De certa forma, é uma forma de você proteger o seu arquivo. E você poderia, por exemplo, criar categorias, né? Enfim, as possibilidades são diversas, tá? Novamente, se você vai comercializar essas fotos, pense sobre mais serviços que você poderia agregar, né, para quem está comprando. Pense sempre na experiência do cliente. Voltando aqui para a parte de edição, pessoal, uma coisa que é importantíssima é vocês sempre salvar, né, o que vocês estão fazendo, porque já aconteceu, por exemplo, de eu estar criando um site aqui e aí depois eu fechar a aba, quando eu voltar eu não tenho mais nenhum site, né? Então não se esqueçam de salvar. Os seus sites ficam aqui, ó. Se você... Opa, deixa eu voltar aqui para a página do Wix. Você pode ter mais de um site, tá, pessoal? Então, tá vendo? Esse daqui é o da Data Art IA, né, que eu criei. Porém, vocês podem criar mais sites, tá? Então, enfim, você pode fazer o backup do seu site, enfim, é uma boa ferramenta. Eu estou bastante contente com essa ferramenta aqui. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrar o treinamento agora. Para quem conseguiu completar e passar por todos os trechos, deixo aqui os meus parabéns e também o meu agradecimento. Se você gostou desse vídeo, curta, por favor, isso é um baita incentivo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, né? Se você se interessou pelo nosso trabalho, eu vou deixar o link do nosso e-book, explicando passo a passo, tudo isso que eu passei aqui no vídeo, a gente conseguiu agregar, sumarizar, colocar informações bastante relevantes num único e-book, que literalmente ele vai ser o seu guia definitivo, tá, de como trabalhar com essas imagens no Midjourney. Além disso, eu vou deixar o link aqui do meu banco de imagens, caso vocês queiram comprar alguma imagem, né? Eu vou vender essas imagens juntas ao e-book, né? Então, acho que é bastante conteúdo aí para caso vocês tenham interesse em nos ajudar e obviamente, não só nos ajudar, né? Mas crescerem como profissionais. Eu acho que isso daqui é um ramo de negócio bastante promissor. E espero ter ajudado vocês. Sucesso para todos vocês. Muito obrigado.